Deixa eu gravar. Bom, então a gente vai agora resolver com a regra de Cramer, tá? Pela regra de Cramer, a gente vai montar, se a gente seguir as mesmas letras que são usadas lá na Bienal, tá? Nós vamos ter a matriz D, que é a matriz, essa matriz aqui, ó, que eu vou pegar só os coeficientes das variáveis, ou seja, só esses três aqui, 3, 3, 1, 2. Deixa eu arrumar aqui 3, 1, 2. Nós vamos ter a segunda coluna, né? Aqui o menos 2, 1, 1. A terceira coluna. Aí nós temos uma outra matriz chamada de dx, tá? Que vai ser a matriz do x. Depois nós vamos ter a matriz do y e depois a matriz do z, igual a gente viu, vocês devem ter visto lá na Bienal. A gente vai montar as matrizes para resolver o sistema. Cada uma delas a gente vai usar para descobrir, uma delas para descobrir o x, a outra para descobrir o y e a outra para descobrir o z, tá? Deixa eu fazer aqui passo a passo para vocês, igual vocês devem ter visto lá na Bienal. E a gente vai montar do seguinte ponto, ó. A fórmula final que a gente vai estar utilizando na aula é essa aqui, ó. Vou escrever aqui na outra página só para vocês verem. Para descobrir o x, nós vamos usar o determinante da matriz x, que representa lá a coluna com o x trocado. Eu vou ensinar para vocês já já. Sobre o determinante geral da matriz. O y vai ser calculado pelo determinante da matriz com a coluna do y trocada, tá? E o z vai ser calculado com o determinante da matriz z com a coluna do z trocado sobre o determinante geral da matriz dos coeficientes, tá? A matriz que representa as variáveis aqui x, y, z. Bom, então, qual será então o passo para a gente resolver aqui? A gente vai usar a seguinte estratégia. Primeiro, vamos montar a matriz D, tá? A matriz D, que na aula que eu ensinei para vocês, eu chamei de A, mas não tem importância a letra, tá? A gente vai pegar só os coeficientes aqui, ó. 3, 1, 2, menos 2, 1, 1, 1, menos 1 e menos 2, tá? Então, aqui nós temos a matriz D. Aí nós vamos calcular aqui o determinante dela e tal, chegar ao resultado. Depois, a gente tem que calcular a matriz dx. Quem que seria a matriz dx, gente? Ó, para a gente poder utilizar aqui para calcular o x. Depois a gente faz passo a passo. A matriz dx é a mesma matriz aqui anterior, só que a primeira coluna que representa o x, eu vou trocar pelo termo independente, ou seja, no lugar do x aqui, eu vou colocar o 6, 4, 6. Aí eu repito o y, né, a coluna do y e a coluna do z, ó. Menos 2, 1, 1, 1, menos 1 e menos 2, tá? E aí eu obtenho, né, nesse processo aqui, eu obtenho aqui a minha matriz com o x trocado. Depois eu tenho que calcular o dy, que é a matriz em que eu vou trocar, nesse processo aqui, a variável y, tá? Então, vou repetir o x e o z, e o y eu vou trocar pelo termo dependente. Então, 3, 1, 2, aí eu vou trocar agora o y, né? 6, e o 1, menos 1 e menos 2. Por fim, a gente vai ter que calcular, vou deixar aqui no cantinho, o dz, né? Que seria a matriz que representa aqui a variável z. Nesse caso aqui, o processo vai ser o mesmo, de resolução. E aí nós vamos só trocar o quê? Inverter. Aqui por dz, a gente vai repetir o x. Vamos repetir o y. E no z eu vou colocar o 6, 4, 6. Observe que eu não calculei nada ainda, eu só falei para vocês o que a gente ia fazer. Ficou alguma dúvida, pessoal, do que tem que ser feito? Deu para entender o processo? Vamos lá, pessoal? Deu para entender isso aí? Então tá. Eu vou apagar essa parte aqui para a gente ter espaço para fazer o cálculo. Vou apagar aqui. Deixa eu limpar esse trem aqui. E eu vou pegar essa matriz e vou refazer ela aqui em cima, tá?
Só para ela ficar lá em cima aqui, ter bastante espaço para fazer o cálculo. Caber tudo numa página só. Então, a nossa matriz D, ela é a matriz em que o x, né? Eu só vou reescrever ela aqui. Eu nem vou escrever ela na forma de matriz. Eu vou calcular já o determinante delas, tá? Então, lembre-se que o determinante não possui o colchetes aqui como representação, é só as barras, tá? Aí eu queria pedir, alguém pode digitar no grupo, avisa pro pessoal lá que eu não tenho como responder no WhatsApp, porque eu estou explicando aqui o conteúdo. Então, olha só. Eu venho aqui e vou reescrever minha matriz. Ó. É o 3, 1, 2, menos 2, 1, 1. Na última coluna, 1, menos 1 e 2, tá? Esse aqui que estava escrito aí anteriormente. Aí o que a gente faz, né? Nós repetimos a primeira e a segunda coluna para ficar mais fácil de calcular o determinante. Pronto, repetindo a primeira e a segunda coluna. Agora a gente vai fazer aquele velho processo, né? O produto da diagonal principal, essa aqui, os três somando, e depois os outros três subtraindo. Então vamos lá. Aqui vai dar 6, mais. Aqui vai dar menos com menos vai dar mais, então vai dar 4, mais 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. E agora as três diagonais secundárias subtraindo. Então aqui ó, vai ficar essa diagonal, essa e essa diagonal. Então subtraindo vai ficar ó, menos, vamos começar da direita para a esquerda. Ó. Aqui vai ficar menos 4, então coloca entre parênteses para você não errar o sinal, menos. Professor, menos 3, sim. na terceira coluna não seria menos 2? Menos 2, terceira coluna. Embaixo? É. Ah, sim, obrigado. Embaixo é menos 2. Então aqui vai ficar ó, menos 6. Ó. Aqui no início vai ficar menos 6. E no primeiro aqui vai ficar menos 4. Então vai ficar mais 4. Então vai mudar o sinal aqui do primeiro elemento aqui e do primeiro elemento do negativo. Que eu coloquei aqui mais 4 e menos 6. Bom, então o próximo passo é tirar o parênteses, né? Fazer o jogo de sinal. Vai ficar menos 6, mais 4, mais 1, menos 4, mais 3, menos 2. Então aqui, ó, o 4 corta com 4, menos 6 mais 1 dá menos 5, menos 5 mais 3 dá menos 2, e menos 2 com menos 2 dá menos 4. Então a gente calculou o determinante da nossa primeira matriz, tá? Então esse daí já é o determinante da primeira matriz. Aí eu vou separar aqui para a gente não confundir nada. Agora a gente vai trocar o da variável x, né? E calcular aí o determinante da variável x. Para isso, deixa eu dar uma limpada aqui nessa tela, para a gente poder calcular o determinante da variável x. Lembrando que isso não é a resposta ainda, tá? A resposta a gente vai usar essas fórmulas aqui, essas três, para calcular a resposta final. Então, para usar aqui o determinante do x, né, o dx, a gente vai aplicar essa mesma regra. Só que na primeira coluna que representaria o x, eu vou colocar o 6, 4, 6 aí para representar o termo independente no lugar da variável x, tá? Aí a gente monta aqui nossa matriz, repete a primeira e a segunda coluna. Então, repetindo aqui a primeira e a segunda coluna, nós vamos ter o 6, 4, 6 aqui. Deixa eu só terminar aqui de carregar esse negócio. Agora deu. Então, 6, 4, 6, menos 2, 1 e 1. E aí o processo é aquele velho processo de multiplicação cruzada. Ó. Aqui vai dar menos 12. Aqui vai dar mais 12. Mais 4. Diagonal secundária, até os três negativos. Aqui vai dar menos 16, entre parênteses. Mais 16 no final, né? Porque menos com menos dá mais. Então vai ficar mais 16 entre parênteses. Menos aqui
ou vai dar menos 6 e menos 6 também aqui. Bom, tirando aqui o parênteses, nós vamos ter... Primeiro, esse aqui já vai cancelar com esse, né? São sinais trocados. Esse aqui deu negativo e o outro deu positivo. E aí sobra 4 menos 16 mais 6 menos 6. Aí a gente vai cancelar o 6 com 6. 4 menos 16 menos 12. Então aqui a gente já sabe o valor do determinante de x. Não é, tá, gente? Isso aí não é a solução do x, tá? Esse aqui é só o determinante que representaria o x, mas não é o x. Agora a gente vai calcular o do y. Para calcular o do y, nós vamos fazer o mesmo desenvolvimento, tá? Mesmo. A mudança é que agora o 646 vai aparecer na segunda coluna, que representa para a gente aqui a variável y, né? A segunda coluna nos determinantes, nas matrizes, representa para a gente aqui a variável y, tá? Então vamos montar aqui. Esse é o determinante em que a gente troca, né, esses valores. O próximo passo agora é simplesmente colocar o 312 e o 646 aqui, né? Esperando o programa deixar que eu escrever aqui de novo nele. Vamos lá. Então, 3, 4, 1, 2 e 6, 4, 6. Repetindo aí. Agora é só fazer o cálculo, tá? Ó. Então, os 3 diagonais principais, 24 mais menos 12 mais 6. Agora as 3 secundárias, menos 12 menos 18, só que está negativo, então entre parênteses, e menos 8. Agora tiro parênteses, 24 menos 12 mais 6 menos 12 de novo, mais 18 menos 8, tá? E aí eu vou fazer na calculadora aqui o resultado logo, para a gente não perder tempo. O resultado é 24 menos 12 mais 6 menos 12 mais 18 menos 8. Então o resultado é 16. Se eu não tiver errado nenhuma continha. Mas eu acredito que... Deixa eu ver se eu não errei nada. Ah, tá, errei sim. Aqui é um menos 2, tá? Então aqui vai ser menos 24. Então pronto. E na volta aqui vai ser menos 12. Então tem um menos aqui. Por isso que o resultado aqui tem que dar negativo, tá, gente? Eu sei que ele tem que dar negativo, tá? Por isso que eu sei que eu errei alguma continha aí. Então é menos 24, menos 12 mais 6, mais 12, mais 18, menos 8. Então o resultado aqui é menos 8, tá? Esse aqui é o resultado, menos 8. Tá? Esse aqui corta com esse, e aí simplificando tudo vai dar menos 8 como resultado. Aí o menos 24, o 6 e o 18 dá 24, então sairia cortando todo mundo, ficaria só menos 8. E para finalizar, claro, a gente vai calcular o determinante em relação à variável z, tá? E aí a nossa aula vai acabar, mas não tem problema não. Vamos lá. Então, em relação à variável z, nós vamos obter essa outra matrizinha aqui, ó. Então, o determinante em relação a z vai ser, primeiro, 3, 1, 2, depois menos 2, 1, 1 e 6, 4, 6. Repete a primeira e a segunda coluna. E depois a gente só multiplica cruzado, tá? Então, as 3 diagonais principais, ó, 18 mais menos aqui, ó, vai dar menos 16, mais aqui vai dar 6, e as 3 secundárias, né? Menos, aqui tem um menos, então menos 12, então entre parênteses, menos, aqui é 1, 4 e 3, então vai dar 12, menos 12, menos a última aqui, 6, 1, 2, 6 vezes 1, 6 mais vezes 2, 12. Então, o próximo passo, tira-se os parênteses, 18 menos 16 mais 6
mais 12, menos 12. Menos 12 de novo, igual. Aí vamos lá, esse aqui corta com esse. E aí 18 menos 16 vai dar 2. Aí com mais 6 vai dar 8. E com menos 12 vai dar menos 4 de resultado. Esses aqui são os resultados x, y e z do nosso problema. Então a gente sabe o dx, dy, dz aqui para resolver o nosso cálculo. E agora é só aplicar nessa fórmula. Então o x é o dy, o dx, né? Que é menos 12 e o d é menos 4. Então, menos 12 sobre menos 4. Como menos com menos é mais, e 12 dividido para 4 é 3, o resultado de x é 3. O y agora, o y é dy sobre d. O dy deu 8, e o d deu menos 4. Então, 8, menos 8 sobre menos 4. Novamente, menos com menos é mais, e a divisão de 8 por 4 dá 2. Então, y é 2. E o z, também bem tranquilo, né? A gente já sabe que o d deu menos 4 e o dz deu menos 4 também. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, a solução aqui, igual a que a gente tinha encontrado anteriormente, é 3, 2 e 1. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Tá? Não saiam aí. Vou fazer chamada.